pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre os nivelamentos, na verdade em específico sobre o nivelamento geométrico, em que no vídeo anterior nós calculamos as cotas a partir de um nivelamento geométrico composto e hoje nós vamos falar um pouquinho do contranivelamento. O contranivelamento ele é feito justamente para conferir os valores que foram calculados, as cotas calculadas dos nossos pontos topográficos e verificar o erro que foi cometido durante o nivelamento em si. O contranivelamento ele é uma técnica bastante utilizada porque a partir dele a gente consegue fazer esse cálculo de erros e também calcular as cotas compensadas em si. Então vamos falar sobre o contranivelamento, levando em consideração um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil para todos nós entendermos, Então vamos lá? Então aqui eu tenho um exemplo de um determinado contranivelamento. Na verdade, esse exemplo aqui é o nivelamento que nós fizemos anteriormente. Então eu fiz o cálculo do nivelamento, ou seja, das cotas de todos os pontos do terreno, do ponto A até o ponto G, em que nesse cálculo eu tenho lá uma cota conhecida e a partir da cota conhecida nós calculamos a altura do instrumento e as cotas de todos os pontos do terreno. Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que nesse link que está aparecendo aí para vocês, a gente detalha como que foi feito esse cálculo do nivelamento em si. Só que agora, nesse mesmo trecho pelo qual eu fiz o nivelamento, eu preciso verificar qual foi o erro que eu cometi nesse nivelamento em si e, claro, verificar se esse erro está dentro de uma tolerância, ou seja, dentro de algum limite que é considerado aceitável. Para isso aí, nós vamos fazer o contranivelamento. Se inicialmente eu montei o equipamento na posição 1, li até o ponto C, montei o equipamento na posição 2 e li do ponto C até o ponto G, no contranivelamento você vai desmontar o equipamento que você acabou de ler seus pontos e vai montar ele em uma outra posição. E aí você vai fazer o nivelamento para trás, ou seja, você vai fazer novamente o nivelamento geométrico, só que de trás para frente, e não do primeiro para o último, e sim do último para o primeiro. O que é a vantagem do contranivelamento? Você não precisa fazer a leitura de todos os pontos topográficos. No contranivelamento, é importante você fazer a leitura, ou seja, as visadas, apenas nos pontos de ré e pontos de mudança. Então, se inicialmente eu fiz lá o levantamento do A até o ponto C e do ponto C até o ponto G, no contranivelamento eu vou fazer do ponto G até o ponto C e do ponto C até o ponto A, ou seja, voltando aí. Entretanto, aquelas visadas intermediárias que eu comentei com vocês, não são necessários que você faça a leitura nem o cálculo de cotas, apenas as visadas de ré e visadas de mudança. E aí eu tenho aqui 3,458 como leitura que eu fiz no meu ponto. No meu ponto C, 0,301 e depois 2,867. E, por fim, 0,934 foi a última leitura que eu fiz. O procedimento de cálculos no contranivelamento, pessoal, é o mesmo procedimento que eu tenho que fazer no nivelamento, então não vai mudar nenhuma fórmula até então. Então nós já sabemos que a altura do instrumento é dado pela minha visada de ré mais a minha cota de ré. Só que a visada de ré, ela é feita em um ponto de cota conhecida. E a cota que eu conhecia lá no começo, quando a gente fez o nivelamento, era a cota do ponto A, que valia 50. Agora, no contranivelamento, o primeiro ponto que você vai fazer a leitura é o ponto G, porque esse ponto G aqui corresponde exatamente ao último ponto que eu fiz a leitura no meu nivelamento, que é o ponto G.
Então, o que eu vou fazer? O ponto G, eu conheço a cota, porque eu vou utilizar a cota que eu calculei do último ponto, 44.914, e adotar esse valor como sendo o valor da minha cota de Ré, como sendo o valor da minha cota inicial do meu contranivelamento, tá bom? Então, eu só faço o contranivelamento depois que eu já tiver feito o nivelamento geométrico todo do meu trecho a ser nivelado. 44.914, então eu tenho que, no meu ponto G, a cota é 44,914. Eu já estou preenchendo a tabela aqui, porque a gente sabe que o primeiro ponto que eu tenho que preencher é o ponto que eu conheço a cota. E esse ponto que eu conheço a cota, a leitura que eu faço, ou seja, a visada, é a visada de Ré. Então, o que eu li no ponto G é 3,458. Só que agora, normalmente a gente preenche a tabela, o primeiro ponto e preencho até o último ponto. Só que como eu não fiz leituras intermediárias, eu li apenas o ponto G e depois o ponto C, eu só tenho esses dois pontos. Então, o próximo ponto que eu fiz a leitura foi o ponto C. E aí, no ponto C, o valor lido foi 0,301. E o que nós vimos anteriormente? Eu falei para vocês que o primeiro ponto que eu leio é o ponto de cota conhecida, que a gente chama de cota de Ré, e a leitura feita nesse ponto é a minha visada de Ré. O último ponto que eu faço a leitura, ele é o ponto de mudança, ou seja, a minha visada de mudança, e a leitura que eu faço é a leitura da minha visada de mudança. Se eu li apenas o ponto G e depois li o ponto C e logo depois eu mudei o equipamento dessa posição para essa posição aqui, isso significa que o ponto C, o valor de leitura dele é um valor de mudança, porque é uma leitura, a última leitura que eu fiz com o equipamento nessa posição que eu chamei de 3. Só que para continuar, eu preciso calcular as cotas, preciso calcular as alturas. E aí a gente sabe que a altura do instrumento é visada de Ré mais cota de Ré. Então, vou pôr aqui, ó, a altura do instrumento é... Lembrando que se você faz pela tabela, toda vez que você tiver visada de Ré, você precisa calcular a altura do lado. Então, vou pegar 3,458 mais 44.914. 3,458 mais 44.914. Nós vamos ter aqui que essa altura do instrumento vai me dar 48.372. Então, 48,372. Calculei a altura, eu vou preencher ela aqui na minha tabela e vou preencher o valor dessa altura até meu ponto de mudança, até minha visada de mudança. E como contranivelamento a gente só lê Ré e mudança, o próximo ponto, então, eu vou preencher aqui o valor da altura. Só que para que eu continue a tabela, eu preciso agora calcular os valores da cota. Qual é a cota do meu ponto C no meu contranivelamento? Nós também já aprendemos a calcular a cota, e o cálculo da cota é dado por altura do instrumento menos a minha leitura de Vant. E aí, Vant a gente separa ele como leitura intermediária, ou seja, visada intermediária, e leitura de mudança ou visada de mudança. Como eu só tenho mudança, então vou pegar esse valor, 48,372, então a cota do ponto C vai ser 48,372, altura menos Vant, que é intermediário ou mudança. Então, altura menos
0,301. Calculando aqui, a gente vai ter que vai dar 48,071 metros, né? Que a gente está trabalhando com unidades de cotas aqui em metros. Calculei a minha cota, eu vou vir aqui na minha tabela agora e vou preencher esse valor da cota, 48,071. Até agora nada de novo, né, gente? Porque o que eu estou fazendo é um contranivelamento, que é a mesma coisa que o nivelamento geométrico, entretanto, sem leituras intermediárias. Só que, quando eu mudo o equipamento dessa posição, que eu chamei aqui de posição 3, e venho para a minha posição 4, para terminar o contranivelamento, eu tenho que ler de novo o meu último ponto lido. E o último ponto que eu li não foi o ponto C? Montei o equipamento, estacionei o equipamento num ponto que eu achei conveniente, nivelei o equipamento e fiz a leitura no ponto C. O primeiro ponto que eu faço leitura é visada de ré, porque eu só posso fazer leitura inicialmente em um ponto que eu já conheço a cota. E a cota do ponto C no contranivelamento, a gente acabou de calcular ela aqui, 48,071. Então eu vou repetir o valor da cota. Agora eu tenho aqui o ponto C novamente. E depois que eu li o meu ponto C, o último ponto que eu fiz a leitura foi o ponto A. Então, ponto A foi o último ponto que eu fiz leitura. E como é o último ponto, sempre o último ponto de leitura é visada de mudança. Primeiro ponto que eu fiz a leitura nessa posição 4, visada de ré, 2,867. Último ponto que eu fiz, ponto A. Então, visada de mudança, 0,934. Toda vez que você muda o equipamento de posição e tem que continuar fazendo o seu nivelamento, nós também já falamos sobre isso, entretanto, eu tenho que, de novo, calcular a altura para calcular as cotas que estão faltando. Então eu repito o meu passo aqui, calculo a altura e depois calculo cota. Agora eu tenho que altura do instrumento na posição que eu chamei de posição 4 ali, ela vai ser a visada de ré. A visada de ré é 2,867. 2,867 mais a cota de ré. A cota de ré é a cota que eu repeti do último valor. Então, mais 48,071. Nós vamos ter aqui, então, uma nova altura do instrumento que vai dar 50,938 metros. Calculei a altura, vou preencher ela aqui agora na minha tabela. 50,938 e preencho esse valor de altura até minha visada de mudança. 50,938. Se eu calculei e preenchi a altura, está faltando só determinar a cota desse ponto aqui. E agora a cota do meu ponto A vai ser cota A, vai ser altura do instrumento menos o vante. A altura agora é 50 e não 48. Então vou pegar aqui 50,938 menos a minha leitura de vante, que é uma leitura de mudança, 0,934. Calculando aqui, vai me dar um valor de 50,004 metros. Então, vou preencher aqui na tabela agora, 50,004 metros aí. Temos calculado todos os valores. Eu sugiro que vocês façam direto na tabela, porque vocês conseguem dinamizar isso aí e conseguem fazer isso bem mais rápido, né? Aqui eu estou montando os cálculos para mostrar para vocês, mas pode fazer direto seguindo as nossas regrinhas.
Beleza, né? Mas e agora? Eu acabei de calcular as cotas do meu contranivelamento. O que eu vou fazer com isso aí? Agora a gente vai entrar nos cálculos dos erros. Então eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o nivelamento, que nós já fizemos os cálculos anteriormente. Eu tenho todas as cotas desses pontos, porque eu não conhecia. Eu tenho o contranivelamento, que eu calculei as cotas dos meus pontos de ré e pontos de mudança. Eu faço isso porque para determinar o que a gente chama de erro de fechamento vertical, ou seja, o erro que eu cometi lá no meu campo, eu tenho que fazer a cota final do meu contranivelamento menos a cota inicial do meu nivelamento. A cota final do meu contranivelamento é a cota da última linha da minha tabela. E a última linha da minha tabela, a cota é a cota do ponto A. E o valor é 50,004. Já a cota inicial do meu nivelamento é a primeira linha da minha tabela, que também é o meu ponto A. E o valor 50, que era aquele valor inicial que foi dado para vocês. Então, eu vou pegar os valores do mesmo ponto e calcular o meu erro de fechamento vertical. E aí, com esse erro de fechamento vertical, a gente consegue comparar com uma determinada tolerância e fazer um erro vertical médio para ver qual é o nível de qualidade do meu levantamento aí, né? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui agora? Ó. Eu vou fazer o cálculo, né, na verdade. O erro de fechamento vertical, ele vai ser igual. O que nós temos aqui é cota final do contranivelamento, 50,004, menos a cota inicial do nivelamento, que é 50. O erro de fechamento vertical, ele vai ser de 0,004, né? Metros. É conveniente a gente transformar esse erro de fechamento vertical de metros para milímetros, porque tanto o erro vertical quanto a tolerância, nós trabalhamos aí com um erro médio em milímetros por quilômetro. Então, quantos milímetros eu estou errando no meu nivelamento a cada quilômetro que eu vou nivelar, a cada quilômetro percorrido, né? Então, eu vou pegar de metros e vou transformar para milímetros. Aí eu sei que de metros para milímetros é só multiplicar por 1000. Então, multiplicando por 1000, eu tenho que o meu erro de fechamento vertical vai ser 4 milímetros, né? Então, peguei esse valor vezes 1000, me deu aí 4 milímetros de erro. Isso aqui é o erro que eu cometi lá no campo, pessoal. Só que além desse erro que eu cometi lá no campo, eu tenho que verificar se esse erro é aceitável. E para verificar se o erro é aceitável, nós temos que calcular a tolerância. E aí eu tenho que a tolerância é dada por 2 vezes esse C, vezes a raiz da soma de todas as distâncias horizontais em quilômetros. Esse C aqui, pessoal, está associado esse valor do C ao erro do meu equipamento, erro do equipamento por quilômetro. E aí, pessoal, com relação a esse erro do equipamento, a norma estabelece algo parecido com isso aqui, ó. Na verdade, estabelece isso aqui. O meu nível de baixa precisão, o erro, aquele Czinho lá da nossa fórmula, é maior do que 10 milímetros por quilômetro.
Quando eu tenho um nível de média precisão, ele é menor do que 10, menor ou igual a 10 milímetros por quilômetro. Quando é de alta precisão, menor ou igual a 3 milímetros por quilômetro. E quando eu tenho um equipamento em que a precisão dele é muito alta, é menor ou igual a 1 milímetro por quilômetro. Vamos considerar que o nosso nivelamento que a gente fez aqui, tanto contra-nivelamento, nós utilizamos aqui um equipamento, ou seja, um nível com um erro médio. A gente sabe que o equipamento usado para o nivelamento geométrico é o nível. E aqui eu tenho que a precisão desse equipamento, esse erro médio por quilômetro, vai ser de 10 milímetros por quilômetro. Vamos aproveitar aqui esse exemplo e também vamos já criar uma informação que a gente vai precisar. Para fazer esse nivelamento, foi estabelecido que eu trabalhei ali com um ponto topográfico a cada 20 metros. Então, do ponto A para o ponto B eu tenho 20, do ponto B para o ponto C eu tenho 20, e assim por diante. Significa que eu fiz um nivelamento de quantos metros no total? Então, 20, 40, mais 20 aqui agora, 60, mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120 metros, que foi o meu trecho total nivelado, né? Então, eu conto a partir do primeiro ponto, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Eu estou falando dessa informação para vocês, porque agora, para calcular a tolerância, eu preciso dessas informações. Então, nós adotamos que o equipamento ele tem um erro médio de 10 milímetros por quilômetro e que a soma das distâncias, ou seja, o perímetro, foi de 120 metros. Se eu sei isso, é só eu aplicar agora a fórmula, porque eu consigo calcular qual é a minha tolerância. E aqui segue aquela mesma regra que a gente usava lá na planimetria. Se o erro for menor do que a minha tolerância, está aceitável o seu levantamento. E aí você tem que fazer as devidas correções aqui no nivelamento geométrico, a compensação das cotas. Porém, quando o erro ele é maior do que a tolerância, significa que você fez um levantamento que está fora dos padrões aceitáveis. E aí você tem que voltar para campo e fazer o nivelamento, né? Então vamos pôr aqui, ó. T é igual a 2 vezes o erro médio do meu equipamento, vezes a raiz da soma das distâncias horizontais em quilômetros. A constante aqui, o valor, nós adotamos que era 10 milímetros por quilômetro. E a soma das distâncias horizontais, nós vimos lá, interpretamos o desenho, que é de 120 metros. Porém, eu tenho que trabalhar com a soma das distâncias em quilômetros. Divido isso aqui por 1000. Então, eu vou ter que a soma das distâncias horizontais é 0,120 km. Encontrei os valores, agora é só substituir. Porque eu tenho agora que a minha tolerância é dado por 2 vezes 10 vezes a raiz da soma das distâncias, 0,120. A tolerância desse levantamento vai dar de 6,9 milímetros. Vamos arredondar para ficar melhor de comparar. Aproximadamente 7 milímetros. Vamos voltar lá no exemplo que a gente fez? Estamos fazendo, na verdade. Eu tenho que o meu erro de fechamento vertical foi de 4 milímetros. E eu tenho que a minha tolerância é de 7 milímetros. Significa que nesse levantamento nosso aqui, o erro de fechamento vertical é menor do que a tolerância.
E quando o erro de fechamento vertical é menor do que a tolerância, deve-se calcular as cotas compensadas. Quando o erro de fechamento ele é maior do que a tolerância, o levantamento deve ser refeito, tá, pessoal? Para a gente fechar essa conta aqui, eu tenho um terceiro erro, que é o meu erro vertical médio, porque de acordo com esse erro médio, nós podemos classificar o nosso levantamento. Um levantamento de alta precisão, o erro médio admitido é de mais ou menos 1,5 mm por quilômetro. De primeira ordem, 2,5 por quilômetro. De segunda ordem, terceira e quarta ordem. Vamos fazer esse cálculo do erro médio para que a gente veja qual foi o nível de precisão do nosso levantamento. Eu vou tirar aqui, vamos colocar aqui do lado, porque está bem cheio ali. Então, meu erro vertical, que estava lá na folha, era o seguinte. O valor em módulo do erro de fechamento vertical em milímetros. Por isso que a gente já transforma lá no começo. Dividido por 2 vezes a soma da distância horizontal em quilômetros. Só uma observação aqui, gente. Essa fórmula que a gente está usando é quando a gente está fazendo um nivelamento aberto. Quando eu trabalho com nivelamento fechado, que eu saio lá, por exemplo. Então, essa aqui é para essa situação aqui, ó. Eu saí do ponto A, passei pelo ponto B, C, ponto D, ponto E. Vamos pegar o nosso exemplo que a gente está fazendo. Ponto F e ponto G. Nessa situação, você usa essa fórmula para calcular o erro médio. Porém, esse erro vertical médio também pode ser dado pelo meu erro de fechamento vertical, em módulo também, né? E em milímetros, dividido apenas pela soma das minhas distâncias horizontais, quando eu estiver fazendo um nivelamento, como esse aqui, ó. Estou no ponto A, do ponto A eu nivelei o ponto B, do ponto B eu nivelei o ponto C, do ponto C eu nivelei o ponto D, do ponto D eu nivelei o ponto E, do ponto E eu nivelei o ponto F, e do ponto F eu voltei a nivelar o meu ponto A. É um nivelamento em que eu volto para o ponto inicial, e aí isso é um nivelamento fechado, bem parecido lá com aquele caminhamento que a gente faz lá, né? Sai de uma poligonal fechada, de um ponto inicial, e volta para esse mesmo ponto inicial. A nossa situação é essa segunda aqui, em que eu estou fazendo um nivelamento aberto. Então eu tenho que o meu erro vertical, ele vai ser o meu erro de fechamento vertical em milímetros. Vamos colar aqui. A gente calculou e deu 4 milímetros. Então vai ser 4. É em módulo, então eu desprezo o sinal. Dividido por 2 vezes 0,120. Lembra que nós olhamos lá no desenho e pelo desenho a gente interpretou que o nosso nivelamento, ele era um nivelamento com 120 metros. Em 120 metros, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Passei para quilômetros, 0,120, né? Calculando aqui, isso vai me dar aproximadamente 16,7 milímetros por quilômetro. E como é comum você trabalhar com erro médio arredondado, 17 milímetros por quilômetro.